Irmãos, quando nós falamos a respeito de salvação, não é difícil nós encontrarmos alguém que diga assim: eu amo a Jesus, eu procuro agradar ao Senhor, me esforço para isso. Mas muitas vezes, quando sou perguntado se eu tenho a salvação, se Jesus voltasse hoje, você tem certeza de que estaria salvo e que iria para a vida eterna? Muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. E nessa noite, antes de eu entrar na palavra propriamente dita, eu quero, nessa noite, que é a última ceia que nós vamos tomar, a última ceia do ano, eu gostaria de tratar com os irmãos a respeito disso, para que nós pudéssemos entrar no ano de 2022. Se é que vamos entrar. Amém? Se é que o Senhor Jesus não nos vem buscar antes. Mas se for agradável ao Senhor entrarmos no ano de 2022, que nós entremos com a convicção da nossa salvação. Amém, irmãos? Que nós entremos no ano de 2022 certos de que somos salvos. Irmãos, quando nós falamos a respeito de salvação, eu quero fazer com os irmãos uma analogia, uma comparação, para que talvez fique mais fácil para os irmãos entenderem, para que fique claro. A palavra do Senhor, muitas vezes, ela fala a nosso respeito, como a nossa vida sendo como se fosse um barco, ou nós estando em um barco, como se nós estivéssemos em um barco, em alto mar. A vida é o estar em alto mar. Os irmãos, se não viveram nessa época, como eu creio que a maioria aqui não, mas quem não assistiu o filme Titanic? Lembra, irmãos, da história do Titanic? Amém? Diz, né, a história conta que aquele navio, né, aquele transatlântico, o Titanic, ele era imenso e ele cabia muitas pessoas. Porém, a certa altura, no meio do mar, aquele navio bateu num iceberg e ele foi quebrado e começou a entrar água dentro dele. E quando começou a entrar água dentro daquele navio, o navio começou a afundar. O que é que as pessoas começaram a procurar dentro daquele navio? Eles começaram a procurar botes salva-vidas e coletes. Amém, irmãos? Alguém aqui já viajou de navio? De transatlântico, essas coisas chiques assim? Já, irmãos? Glória a Deus por isso. Eles explicam onde fica? Explica, né? Quando a gente vai viajar de avião, também explica, né? Olha, os seus assentos, ele é eu nem sei o que tem lá no assento, né? Eu sei que se qualquer coisa eu já agarrava no assento, né, irmãos? Por quê, irmãos? Porque é uma forma de segurança. Então, o transatlântico, ele começou a afundar. Aquelas pessoas que podiam entrar nos botes salva-vidas, elas começaram a entrar e elas estavam, o que, irmãos? Salvas, porque elas estavam dentro daquele bote. Outras pessoas colocavam o colete salva-vidas. Com aquele colete, porque elas seriam lançadas nas águas frias, a possibilidade de vida era menor. No entanto, existia o quê? Uma esperança de que elas fossem salvas. Irmãos, aqueles que não tinham bote salva-vidas, aqueles que não tinham colete salva-vidas, o que aconteceu com eles, irmãos? As menininhas aí, lembra do Jack? Né? O que aconteceu com o Jack, irmãos? Não tinha bote salva-vida, não tinha nem um pedaço, nem uma porta, igual a menina lá tinha para subir em cima. O que aconteceu com ele? Morreu. Irmãos, a nossa vida é como um barco também, no mar. Nós estamos navegando no mar da vida.
Alguns deixam o barco à deriva. Onde o vento bater, do jeito que der, a gente vai. Outros tomam o leme do navio e guiam as suas vidas. Outros entregam essa direção da sua vida a Jesus. Amém? A questão, irmãos, de quando a gente fala é que assim, nas nossas vidas, nós também temos problemas, temos dificuldades. Quem aqui nunca entrou água no barco da sua vida? Não é? Quem aqui o casco do seu barco nunca deu uma quebradinha? E aí você olhou e falou assim, uau, está entrando água, e agora? O que eu vou fazer? Irmãos, qual é a nossa segurança? A nossa segurança é se nesse barco nós tivermos um colete salva-vida. Nós tivermos um bote de segurança. E para nós, espiritualmente falando, quem é esse socorro? Quem é essa salvação? Quem é o nosso bote salva-vidas, irmãos? Jesus. O que é ser salvo? Irmãos, eu nunca andei de navio, mas eu penso assim, eu até que sou um pouco corajosa, sabe? Mas eu penso que se eu começasse a ficar com medo, mesmo que tivesse tudo bem, eu ia querer colocar o colete. Vou colocar o colete, né? Porque vai que acontece alguma coisa e não dá tempo, já vou pôr o colete já, né? E se eu fosse ficar... E essas viagens não é de ficar um dia, né? É uns 7 dias, né? 15 dias. Irmãos, eu ia ficar com o colete. O que é ser salvo, irmãos? É nós entendermos que nós precisamos estar vestidos do colete da salvação, da salvação das nossas vidas, que é Cristo Jesus. Amém? Isso é. A minha pergunta para você é, você já está vestido do colete? Você já está agarrado na tábua da salvação, no bote da salvação, na boia da salvação? Enquanto você estiver segurando nas mãos do Senhor Jesus, eu quero dizer para você, você não está correndo risco nenhum. Ainda que você tenha problemas, dificuldades, ainda que o vento sopre, ainda que a água entre dentro do barco. Se você estiver agarrado em Jesus, se Jesus estiver em você e você estiver nele, você pode dizer com toda a convicção, eu sou salvo em Cristo Jesus. Amém, irmãos? A questão é essa. Você já se apegou a Jesus? Você já está segurando nele? Ele está em você? Amado, você está salvo. O que é que poderia gerar em mim a dúvida da salvação? Se eu não estivesse em Cristo. E se Cristo não estivesse em mim? Mas pastora, eu peco. Pois é, eu também peco. Mas todas as vezes que nós pecamos, é como se nós começássemos a desabotoar os nossos coletes salva-vidas. Então o que nós fazemos, irmãos? Nós nos arrependemos, amém? Falamos, puxa, o que eu estou fazendo? Eu estou desabotoando o colete, vou voltar a abotoar de novo. Eu peço perdão ao Senhor, me arrependo dos meus pecados, e Ele me perdoa, e eu novamente estou seguro nessa salvação. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça nesse instante. E eu vou fazer uma oração, eu gostaria que você repetisse. Eu vou fazer uma oração com você, pedindo ao Senhor para que Ele ajuste a salvação em nós, amém? Todos, fechem os seus olhos, curvem as suas cabeças e nós vamos orar. Diga assim, Senhor Jesus, eu reconheço que no mar da vida, muitas vezes, eu sofri por causa das ondas fortes, por causa do mar agitado, por causa do vento. Mas no dia em que eu entendi que Deus já tinha providenciado para mim a salvação, eu deixei de temer, perder qualquer coisa, porque hoje eu sei que o Senhor é o meu Salvador, e não é o vento,
não é a tempestade, nem as ondas fortes, e nem mesmo o meu barco se quebrar, que fará com que eu solte de ti, com que eu tire de mim a proteção do seu nome e do seu sangue sobre a minha vida. Eu te agradeço e eu declaro: eu sou salvo, eu sou salvo, eu sou salvo em Cristo Jesus, que pagou um alto preço pela minha vida. E então, Senhor, eu devolvo a minha vida para ti, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Agora sim, nós vamos para a palavra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, nós lemos que Pedro, ele diz assim: vós também. Com quem ele está falando, irmãos? Com quem? Diga, comigo. Comigo, amém? Vós também, somos nós. Vós também, pedras o que, irmãos? Pedras vivas, amém? Então diga assim: o Senhor está falando comigo, e eu sou pedra viva. Amém, irmãos? Irmãos, qual a diferença de uma pedra viva e uma pedra morta? Muitas vezes nós pensamos assim: pedra é pedra. Imagina, não tem isso, pedra é pedra. Não, irmãos, tem pedra que tem utilidade, tem pedra que tem valor, tem pedra que ela é escolhida para propósitos, e essas são pedras vivas, amém? O Senhor nos chama de pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual. Irmãos, nesses dias, nós temos falado bastante com a igreja a respeito disso. A cada dia que passa, nós temos sido chamados, cada vez mais pelo sistema que nós vivemos e pelo mundo em que nós estamos, a deixarmos de ser espirituais para sermos carnais. Existe uma filosofia que nós vivemos nos nossos dias, que aqueles que estão estudando, aqueles que principalmente estão na universidade, devem ouvir bastante. Se você não ouviu ainda falar isso claramente, provavelmente você está sendo enganado, pensando que é diferente do que eu vou dizer. Nós vivemos hoje uma filosofia, no nosso mundo, a filosofia humanista. O que é o humanismo, irmãos? O humanismo é: eu sou importante, tudo é para mim, tudo é para que eu me sinta bem, tudo é para que a minha vida seja legal, tudo é por causa de mim. E infelizmente, irmãos, nós, na nossa humanidade, nós gostamos disso. Sim ou não? Irmãos, eu vou ser sincera. Eu gosto. Nós gostamos, por quê? Porque isso faz com que nós nos sintamos mais humanos. Faz com que a gente se sinta melhor, mais à vontade. Vocês podem ver que hoje no mundo tudo gira em torno de fazer a nossa vontade. Quem nunca ouviu assim: olha, se você quiser fazer, faz. Se você não quiser fazer, não faz. Simples assim. Se você quer ir, vá. Se você não quer, não vá. Simples. Quantas vezes nós vemos hoje pais que fazem o prato de comida dos seus filhos para que eles comam, e a criança fala assim: não quero. E o pai fala assim: se você quiser comer, come. Se você não quiser, não come. O que é que vai acontecer com essa criança, irmãos? Ela vai morrer. Talvez ela não vá morrer com 2, com 3, com 5 anos. Mas ela não vai viver o tempo que ela deveria.
Por quê? Porque ela não vai ter o desenvolvimento que ela deveria ter. Esse sistema humanista, o objetivo principal, irmãos, é que nós estejamos preocupados em satisfazer os nossos desejos, as nossas ansiedades, as nossas vontades. Porque quanto mais nós buscarmos fazer para nós o que nós queremos, mais nós nos afastamos de fazer a vontade de Deus. Quanto mais nós buscamos fazer a nossa vontade, mais nos afastamos de fazer a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que existe uma vontade que é boa, que é perfeita e que é agradável. Mas é uma vontade só que é boa, perfeita e agradável. A gente pode ter até uma vontade boa, ou a gente pode ter uma vontade perfeita, ou podemos até ter uma vontade agradável. Mas conseguir as três coisas, só Deus, só a vontade de Deus é que faz com que isso seja possível. A palavra do Senhor diz que Deus é bom. Amém, irmãos? A palavra de Deus diz que Ele é bom e que tudo que Ele fez é perfeito e é bom. O que isso significa, irmãos? Que todas as minhas vontades, que estão diferentes da vontade do Senhor, não são boas. Não são. Ainda que num primeiro momento parece que é boa, no fim, na caminhada, ela começa a ser distorcida, porque não há como ter uma vontade boa, perfeita e agradável, se não for a vontade de Deus. Como é que nós vamos viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Irmãos, nós precisamos nos tornar, como diz aqui Pedro, nós precisamos nos tornar casa espiritual. O que é ser casa espiritual? É ser um lugar onde o Espírito Santo de Deus, ele possa habitar. Amém? Aqui Pedro, ele diz: vós sois pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual. Irmãos, não é possível o Espírito Santo habitar numa casa, se ela não for uma casa espiritual. Por isso nós precisamos buscar aquilo que é do Espírito Santo. Depois ele diz assim: olha, vós sois sacerdócio santo. E quando nós falamos, amados, a respeito de santidade, quando nós falamos a respeito de nos tornarmos santos, nós precisamos nos lembrar que o Senhor nos chama para sermos santos. Ele não nos chamou para sermos impecáveis, porque Ele sabe que não é possível a nós sermos impecáveis, não pecar. Infelizmente, o pecado ainda está na nossa natureza. Amém, irmãos? Mas como um acidente, nós não praticamos o pecado. Amém, irmãos? Amém. Nós não praticamos o pecado, nós pecamos. Por isso a palavra do Senhor diz assim: olha, aquele que é nascido de Deus, ele não peca. Ou seja, ele não pratica o pecado. Eu já fui questionada em dizer assim: olha, pastora, mas eu peco. Sim, irmãos, mas ali, se você ler todo o texto, a palavra está falando sobre prática do pecado. Aquele que é nascido de Deus, ele não fica praticando o pecado. Nós falávamos sobre isso hoje na escola bíblica. Quem aqui pratica algum esporte? Alguém pratica esporte? Levanta a mão, irmãos. Olha, irmãos, precisamos praticar esporte, hein? Que isso é saúde. O que é praticar esporte, irmãos? É fazer com frequência. Às vezes não é uma coisa que você faz todo dia, mas você faz com frequência. Isso é praticar. Aquele que pratica o pecado, que tem o pecado como uma prática, não pode dizer que nasceu de novo. Porque a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, ele não vive na prática do pecado. Ele peca, porque a natureza do pecado está em nós. Mas se pecamos, temos um advogado, amém, irmãos? Que nos defende no nosso pecado.
e que derramou o seu sangue para que pudesse pagar o preço do pecado. E a culpa não está mais sobre nós, mas a culpa foi lançada sobre ele. E nós somos perdoados. Mas nós precisamos, irmãos, nos tornar essa casa espiritual. Pedro, ele continua dizendo assim: casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais. Irmãos, Deus é espírito, amém? Deus é espírito. E aí tem um versículo que diz isso, e ele diz assim: quem souber, por favor, complete. Deus é espírito, e importa que aqueles que o adorem em... Amém? Em espírito e em verdade. Como se eu não sou casa espiritual, como eu posso adorar ao Senhor em espírito? Nós precisamos, amados, buscar o que é espiritual. Mas isso acontece quando nós somos transformados. A palavra do Senhor diz que quando nós nascemos naturais. Não é assim quando uma criança nasce? A criança tem discernimento do bem e do mal? Não. A criança, às vezes, isso acontece com frequência, né, irmãos? Uma criança, um bebê, por exemplo, o Anthony, ele, às vezes, dá tapa na gente. E o que a gente fala para ele? Não pode, não pode. Ele entende o que ele está fazendo? Sim ou não? Ele tem 1 ano. Ele pode não entender, mas ele precisa ser ensinado para que ele se torne espiritual. Porque se nós não ensinarmos a criança desde um bebê a ser espiritual, ele vai se tornar carnal, guiado pela carne, pelas vontades dele mesmo. Eu não sei você, mas antes de Jesus eu era carnal. Tem alguém aqui que antes de Jesus era espiritual? Não, né, irmãos? Antes de Jesus, éramos carnais. Mesmo aqueles nascidos dentro da igreja. Nasceu natural. E até que se encontrasse com Jesus, a tendência era que fosse carnal. O mundo nos leva para isso. Mas o Senhor nos chama para sermos espirituais. Irmãos, para nós sermos espirituais, precisa acontecer em nós uma transformação. Uma transformação que ela precisa acontecer principalmente, irmãos, na nossa mente. É na nossa mente que precisa acontecer primeiro. Por quê? É na nossa mente que nós tomamos as decisões. É na nossa mente que nós decidimos se nós queremos ser carnais ou espirituais. É na nossa mente se nós decidimos se vamos servir a Cristo ou se não vamos servi-lo. É na nossa mente que nós decidimos o próximo passo que vamos dar. Se é na nossa mente que nós decidimos e éramos carnais ou éramos naturais, o que a palavra nos diz? Nos ensina que nós precisamos passar por uma reforma. Amém, irmãos? Casa precisa passar por reforma. Agora deixa eu perguntar, quem aqui que gosta de reforma? Irmãos, quem aqui reformou a sua casa recentemente? Nos últimos 5 anos, quem reformou a casa? Ai, Senhor. Irmãos, reformar a casa, com a gente dentro da casa, assim ó, se quiser que reformar a minha casa, me mandar para um hotel 5 estrelas, em Porto Seguro, eu deixo reformar minha casa a cada 6 meses. Mas reformar a casa com a gente dentro, irmãos, é um sufoco, não é? É difícil. Porque assim, olha, estava mais ou menos, por isso que a gente quis reformar, estava mais ou menos. Aí quando começa a reforma, o que acontece, irmãos? Fica um horror, fica uma bagunça. Mas é dessa mexida que as coisas vão entrando no lugar, não é, irmãos? Não tem como você fazer uma reforma. Se você disser para o construtor assim, olha, você faz a reforma, mas eu não quero sujeira, não quero que você tire as coisas do lugar, eu não quero que você me incomode com barulho.
O que é que o construtor vai falar para você? Hein, Guilherme? O que fala? Você fala, então desculpa. Você vai ter que encontrar alguém que faça milagre, né? Aperta o botão, plim, porque não existe. Irmãos, nós precisamos passar por uma reforma. Nós precisamos ter a nossa mente renovada. Nós precisamos ter o nosso corpo em um sacrifício vivo a Deus. Essa reforma, ela precisa acontecer nas nossas vidas. Nós não podemos nos esquecer, irmãos, que nós estamos voltando de uma pandemia. Estamos voltando ou estamos saindo, mas ela está voltando de novo. Irmãos, quando isso vai acabar? Me falaram que um dia a dengue ia acabar. Eu sei que muitos irmãos ouviram falar que um dia a cachumba ia acabar. Eu já ouvi falar que um dia a malária ia acabar. A minha pergunta é, acabou? Sim ou não? Talvez a gente nem ouça falar, mas não significa que tenha acabado. Isso é uma situação, irmãos, que nós vamos conviver com ela. Nós vamos conviver. Mas porque nós estamos vindo de um tempo, amados, em que não por uma questão, por opção, mas por uma questão de circunstância, nós nos afastamos da prática de frequentar o culto, nós nos afastamos da prática de nos reunir com os irmãos, nós nos afastamos da prática de nos cumprimentarmos a igreja toda, como fazíamos antigamente. Nós nos afastamos. E com coerência fizemos isso. Por necessidade fizemos isso. Mas nós precisamos entender que como igreja, nós agora precisamos passar por uma reforma. Muitas coisas foram tiradas do lugar, elas precisam voltar para o seu lugar. Amém, irmãos? Eu não sei você, mas eu estive contando com o pastor há um tempo atrás, com o pastor Michael. Nós já fizemos uma média de 15 mudanças. Eu já mudei de casa. E essa é a alegria de viver de aluguel, né, irmãos? Eu mudei de casa umas 15 vezes. Alguém aqui tem um recorde maior que o meu? Felizes, benditos são vocês. Por opção, viu, irmãos? Eu gosto de mudar. Nós mudamos para nossa casa agora. Quando fazia um ano, eu comecei a encaixotar as coisas. Aí o Marco falou, viu, só para você lembrar, essa casa não é alugada. Então a gente vai ficar aqui, tá bom? Falei, é verdade, vamos começar a desencaixotar. Irmãos, quando eu fiz a primeira mudança, foi um transtorno terrível. Eu nem sabia que tinha que ter caixa, sabe? Uma bagunça. Eu lembro que eu tirava todas as roupas da gaveta, punha tudo dentro da caixa. Depois eu tinha que tirar tudo da caixa e pôr dentro da gaveta. Lá pela 10ª, eu falei, o quê? A gaveta é uma caixa. Por que eu vou tirar a roupa da gaveta? Não faz sentido. Para que tirar as roupas do cabide? Não faz sentido. A gente vai aprendendo, conforme a gente vai praticando. Irmãos, a reforma, a primeira vez, ela precisa ser uma reforma mais drástica. Mas quando a gente vai passar por uma nova reforma, a gente já fala assim, peraí, agora eu vou cobrir os móveis, né? Porque da outra vez eu não cobri. Peraí, tem coisa que dá para eu colocar para fora. Tem coisa que dá para eu trancar a porta. Irmãos, nós precisamos passar por uma reforma. E nessa reforma nós precisamos pedir para o Senhor para que tenhamos um coração rendido a Ele. A palavra diz, amados, que dos grandes problemas que nós temos enquanto seres humanos, a palavra chama de dura cerviz. O que é dura cerviz, irmãos? Todos os irmãos sabem, eu não sou expert em anatomia, nós temos aqui os especialistas, então me corrija se eu estiver errada. Mas nós temos a coluna cervical. E tem na coluna cervical, quando fala de cerviz, é essa área aqui do nosso pescoço, certo, irmãos? O que é dura cerviz, irmãos? Sabe quando você está com dor no pescoço e a cabeça não faz isso? É isso que a Bíblia chama de dura cerviz. A pessoa que não se submete a Deus.
a pessoa que não se submete à palavra, a pessoa que não se submete ao ensino de Deus, a pessoa que não se submete àquilo que o Senhor está falando. Pessoas de dura serviço. Não, vou resistir, não vou fazer. Irmãos, nós precisamos nos render ao Senhor. E o que é se render a Ele? É dizer: Senhor, eu estou aqui para que o Senhor faça o que o Senhor quiser, na hora que o Senhor quiser, como o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser. Enquanto nós resistirmos ao Senhor, irmãos, nós não teremos as nossas vidas rendidas a Ele. E não é novidade para nenhum de nós dizer que o Senhor, Ele não vai pegar a minha vida, me quebrar e me fazer de novo, se eu não quiser. Amém, irmãos? Quando é que o Senhor nos faz de novo? Quando nós permitimos, quando nós deixamos. Eu digo para os irmãos que tem coisa, irmãos, que de verdade eu nem quero. Falar: ai, Senhor, o Senhor vai mexer com isso agora? É essa reforma que o Senhor vai fazer? Senhor, essa de verdade eu nem quero. Mas eu abro mão da minha vontade e eu me rendo a Ti, para que o Senhor faça a sua vontade, e eu me submeto ao Senhor. Pode vir, Senhor, e faz a reforma que o Senhor quer fazer. Nós precisamos ter um coração rendido ao Senhor. Nós precisamos ter a nossa mente renovada, irmãos. Romanos 12:1. 12:1 não, 12:2. O que diz lá, irmãos? Alguém se lembra de cor? Irmãos? Vocês vão dar tempo para eu abrir a Bíblia? Porque eu não lembro o começo, a primeira palavra. Romanos 12:2. Não sejam conformados com este mundo. Amém? A minha versão diz: não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, a mudança que queremos, ela começa na nossa mente. Coração rendido ao Senhor faz com que seja aberto ao Senhor o acesso para que Ele transforme a nossa mente. Nós precisamos ter a nossa mente renovada, para que o nosso corpo ele seja dedicado ao Senhor. E aí se cumpra quando Pedro ele diz para nós: tenham os vossos corpos como sacrifício vivo ao Senhor. Coração rendido, mente transformada e corpo em sacrifício vivo ao Senhor. Essa é a oferta que nós precisamos entregar nessa noite. Irmãos, o arquiteto e construtor que está trabalhando hoje em nós se chama Espírito Santo. Amém? Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele é o arquiteto e o construtor para trabalhar nas nossas vidas. Nós precisamos hoje orar e dizer: Senhor, eu rendo a Ti o meu coração, para que o Senhor transforme a minha mente, e que eu seja capaz de oferecer a Ti o meu corpo, num sacrifício vivo. E eu quero te convidar a se colocar em pé agora. Quem faz essa obra, queridos, é o Espírito Santo de Deus. Eu não sei qual é o seu nível de relacionamento com o Espírito Santo. Mas eu quero te convidar nessa noite a você dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu entendo que o Pai, Ele está sentado no trono. Jesus, irmãos, Ele como pessoa, Ele não está aqui. Jesus, Ele está assentado à direita do Pai. Quem está aqui no meio de nós é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos nos relacionar com Ele. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos orar. Ore e diga: Espírito Santo, eu quero render a minha vida. Mas eu quero dizer para você também, irmão, se você falar assim: mas eu não quero, diga para Ele: Espírito Santo, de fato eu não quero. Sabe, irmãos, porque nós precisamos oferecer ao Senhor uma oração sincera. Já que você veio aqui,
Então ofereça ao Senhor uma oração sincera. Diga ao Senhor: Senhor, olha, eu não consigo render o meu coração a Ti. Eu não consigo que a minha mente seja transformada. Eu não consigo oferecer a Ti o meu corpo em sacrifício vivo. Mas eu estou aqui. Então, já que eu estou aqui, Senhor, começa a fazer a sua obra em mim. Você pode começar a orar?